Boa noite, pessoal, oficialmente para a nossa primeira aula ao vivo da disciplina de controles de gestão do módulo 2. Pessoal, né, sempre lembrando que as aulas ao vivo, elas são gravadas também para que os alunos que não puderem participar desse momento ao vivo possam assistir ela depois. Então, aqui reserva-se o direito de imagem de vocês. Quem não quiser participar, né, não abrir o áudio, não abrir a câmera, não tem problema, vocês podem ouvir, né, quietinhos a aula ali. Mas quem quiser participar, pessoal, fiquem à vontade, né, para a qualquer momento estar abrindo o áudio, estar conversando. Não se acanhem, né? Mas quem não quiser aparecer ou falar, pode escrever também no chat que a gente vai estar vendo. Então, pessoal, vamos, né, dar esse apanhado ali inicial, introdutório da disciplina de controles de gestão. Nesse módulo, nós trabalharemos também a disciplina de gestão de pessoas estratégica. Porém, a gente começa, né, falando da disciplina de controles de gestão, né, de uma forma bem geral e específica, né? A gente percebe que nós temos um grande problema na questão do empreendedorismo. A gente tem tristes estatísticas voltadas para essa área, em que temos uma mortalidade muito grande e de forma prematura das empresas. Ou seja, temos aqui empresários que abrem as portas e acabam acontecendo problemas, né, não conseguindo fazer a gestão do negócio e não conseguem manter as empresas a longo prazo, né? Esse é o principal problema. Então, nesse sentido, né, temos instituições, inclusive, né, o Programa Paraná Empreende Mais tem esse objetivo de trazer, né, um conhecimento para vocês, ideias, insights, uma teoria que irão ajudá-los vocês nos processos de gestão. Porque o principal problema e motivo relacionado a essa alta mortalidade das empresas é que o empreendedor está focado demasiadamente na parte técnica do negócio, na execução, e acaba deixando de lado a parte da gestão, né, a parte dos controles empresariais. E com isso, né, nós não conseguimos ter essa segurança para o nosso negócio prosperar a longo prazo. Então, essa disciplina, pessoal, de controles de gestão, tem o objetivo de auxiliá-los no processo de gerar informações estratégicas que vocês possam utilizar para tomada de decisão, né? Para que vocês consigam tomar decisões assertivas em qualquer problema que vocês estejam ou qualquer passo que vocês querem dar para o seu negócio, né? É fundamental que cada decisão, cada mudança que a gente aplique no nosso negócio, no nosso empreendimento, seja pautada em informações, né? Informações seguras e verdadeiras que dizem a respeito da realidade do nosso negócio. Né? E nesse sentido, essa disciplina vem para ajudar vocês a dar ideias do que podemos controlar, né, do que a gente pode estar olhando e reunindo essas informações estratégicas. Então, ao longo da disciplina, teremos exemplos ali de vários tipos de controle, né, sendo controle financeiro, controle de bens materiais, controles de funcionários, né, controle de clientes também, né? Como que eu posso, a partir de uma série de dados, reunir informações estratégicas para, né, ter segurança no meu negócio? Eu costumo dizer que essa disciplina, né, um sistema de controles que a gente implemente no nosso negócio, significa mais ou menos a metáfora de dizer que quando você empreende, é como se você caminhasse em um cenário escuro, né? Você está com as luzes apagadas e você não está vendo aonde você está pisando, né? E o que isso acontece quando nós não temos uma gestão estruturada, os controles estruturados? Você pode encontrar um buraco ali no caminho,
né? Acabar tropeçando, caindo e quebrando a cara, né, pessoal? E daí podemos entrar nesses tristes cenários de estatísticas de mortalidade do empreendedorismo. Então, a disciplina de controles de gestão, né, vem para auxiliá-los no sentido como se fosse uma lanterna, né, uma lanterna fraca ali, mas que ilumina perto do passo, do próximo passo, ali no seu pezinho, para você pelo menos ter noção nos pequenos passos onde vocês estão pisando, né? Sem ter sem correr o risco de acabar quebrando a cara, de tropeçar e quebrar a cara. É claro que no empreendedorismo a gente não vai ter 100% de segurança em tudo, né? Porque a nossa empresa, né, está inserida em um mercado que tem vários tipos de influência, várias variáveis que influenciam a consecução do meu negócio, né? Então, a gente nunca vai ter 100% de certeza, né, nas nossas decisões. Porém, se nós tivermos a nossa gestão fortalecida e controles bem estruturados, nós diminuímos as chances de algo dar errado, né? Não que vai ser 100% ali de certeza que a gente vai acertar sempre. Não é isso, mas se a gente pode, né, melhorar esse nosso processo e ser mais assertivo e mais seguro nas decisões, então por que, né, não arriscar em mudar o nosso processo e aplicar esses controles? Então, deixa eu ver aqui que o pessoal está mandando mensagem. A Jucimara falou que assistiu as 4 aulas. O Hélio, assisti 3 aulas da professora Juliana, características, habilidades, personas e startup. Tinha mais aulas? Sim, tinha sim. Tinha as minhas aulas gravadas que eu mandei ali para vocês no grupo. Eu vou reforçar para vocês observarem essas aulas até quinta-feira, tá bom, Hélio? Depois eu mando novamente o link da playlist. E qualquer dúvida, daí nós conversamos na quinta-feira. Então, pessoal, aqui a gente tem, né, parte do princípio que talvez, né, a maioria de vocês não aplica nenhum tipo de controle ainda, que é mais basicamente o cenário que a gente espera devido às estatísticas que a gente tem, que talvez, né, vocês ainda não implementem nenhum sistema de controle, que vocês não tenham nenhum controle ainda. Inclusive, eu vou deixar um questionário para vocês, né, aplicarem, responderem, entenderem a que passo que vocês estão, né? Se falta muita coisa para fazer, se não, se tem muito trabalho pela frente ou se não. Mas partindo do princípio, pessoal, que provavelmente a maioria de vocês ainda não pensa, né, em controles de gestão, ainda não implementa controles de gestão ou implementa um ou outro, né, poucos controles, a gente tende, né, a entender que esse processo de mudança de gestão não é um processo fácil, né? Não é algo que a gente consegue mudar da noite para o dia. Né? Aqui eu sempre uso uma metáfora um tanto quanto engraçada, mas que explica bem que é da nossa vida real. Imaginem que eu sou uma pessoa 100% sedentária, né? Que não pratico nenhum exercício físico, que, né, vou da casa para o trabalho ali sentada no carro, passo o dia inteiro sentada, não faço nada. E aí eu vejo alguma notícia, né, que diz que é bom fazer exercícios para minha saúde, que se eu não fazer exercício, eu corro muitos riscos, né, de ter problemas a longo prazo, de a minha saúde ficar comprometida, de eu desenvolver alguma doença e de não viver muito. Aí o que eu penso? Meu Deus do céu, mas é agora que eu tenho que começar a correr 5 quilômetros toda manhã. Né? Vou levantar, tô super motivada, não, eu tenho entendimento de que é importante. Então, a partir de agora, levanto todo dia 5 horas da manhã e vou correr 5 quilômetros. Aí eu pergunto para vocês, né, pessoal, qual é a chance disso dar certo, né? Talvez alguns de vocês já tentaram fazer dessa forma, né? Não talvez, né, eu falei de uma forma exagerada, correr 5 quilômetros, mas talvez já começar uma academia todos os dias, né? Começar assim
colocando aquela carga imensa para você que não fazia nada, né? Talvez muitos viveram esse processo, inclusive eu vivi esse processo, né? De até nos primeiros dias você vai, né? Você tenta, você está motivado, você sabe que aquilo faz bem, você vai porque é algo novo, né? Mas aí você começa, ai meu Deus do céu, acho que isso é demais para mim, né? E já começa a desanimar, né? Começa a baquear e abandona tudo. Chuta o balde, né? Ergue as mãos pro alto e não volta mais a fazer nenhum exercício. Aí, pessoal, né? Eu trago a mesma lógica para todas as mudanças que vocês terão a possibilidade de implementar, não só vendo a minha disciplina, né? Essa aula não serve só para a minha disciplina. É uma aula para a vida e para o curso inteiro. Né? Vocês pegando o curso inteiro, pessoal, vocês vão ter muitas ideias. Né? São 4 professores trazendo conteúdos novos que talvez vocês não viram, que vai brotar, né, várias ideias de mudanças que vocês podem aplicar no negócio de vocês. Só que o que acontece, né, para você, talvez, que ainda não faz nenhum controle de gestão, que ainda nem pensou em gestão, é como se você fosse essa pessoa sedentária, né? Você ainda está ali no comecinho. Aí você vê isso aqui de ideia, né? Cheio de ideia. Pensa, meu Deus, é agora que eu vou revolucionar e sai de um dia para outro querendo mudar tudo, da noite para o dia. Né? Qual que é a chance também disso dar certo, pessoal? A chance que vocês têm, né, de começar esse processo de mudança e talvez de não conseguir manter a longo prazo é muito grande, né? Então, qual que é o cenário ideal? O que que entra aqui, pessoal? Antes da gente aprender a controlar nossa empresa, nós precisamos ter o autocontrole, né? Antes da empresa, tem vocês, você empreendedor, né? Um ser humano ali. E muitas vezes, para um pequeno negócio, é tudo. Tudo está na mão de vocês. Eu acredito que muitos daqui ainda nem têm funcionários, né? Trabalha sozinho ou trabalha a família. Então, o negócio depende, respira quem vocês são. Então, se vocês não conseguem fazer uma gestão, um autocontrole de si mesmo, né? Como que vocês vão partir para gerenciar um negócio, né? Então, o que a gente precisa entender? Como que a gente faz esse processo de mudança, né, de autorregulação de nós mesmos, muitas vezes das nossas emoções e de hábitos, e desse processo de mudança de uma forma gradativa, né? Para o cenário ali do sedentarismo, qual que é o ideal? Né? Colocar uma meta real, né? Colocar algo que seja acessível, que seja desafiador, mas que seja acessível, que seja algo possível, né? Então, eu não faço nenhum exercício, então eu vou caminhar meio quilômetro todos os dias. Caminhar, né? De acordo com o que eu tenho capacidade física, né? A minha capacidade física. E assim é para cada mudança que a gente vai implementar no nosso negócio. Né? Que condições que eu tenho agora, nesse momento? Condições psicológicas, emocionais, de tempo, né? De estrutura, né? De investimento, de capital. Que, né? Condições que eu tenho de implementar essas mudanças. E respeitem também o tempo de vocês, né? Porque cada pessoa tem um processo de adaptação, cada pessoa tem um processo, um mecanismo, né? De viver. A gente não consegue abraçar o mundo. Então, eu digo para vocês assim, tenham calma e paciência nesse processo, né? Não se atropelem, né? Não percam as ideias. Vocês vão conseguir implementar. Mas às vezes não vai ser da noite para o dia. E tá tudo bem. Vocês não estão para trás, não estão atrasados, né? Tá tudo bem, pessoal. O que importa é vocês terem foco no objetivo que vocês têm. E irem com calma, dia após dia, fazendo pelo menos um pouco. E não talvez querendo fazer tudo num dia, aí que nem corro 5 quilômetros num dia, e daí no outro não corro nada, né? Daí 2, 3 dias não faço nada. Daí fica aquela, né? Aquele descontrole total. Então a gente tem que buscar para tudo, na nossa vida e no nosso negócio, ter um equilíbrio, né? Ter um autocontrole.
E aqui também pega o gancho, né? Valéria, calma aí que eu já vou deixar você falar. Já pegamos o gancho, pessoal, que essa aula vai ser muito importante para vocês lembrarem e usarem depois na disciplina de gestão de pessoas. Do quanto que relações humanas são a base da nossa sociedade. Isso nós já comentamos na nossa primeira aula com a professora Ju, né? Vocês não empreendem por produtos e serviços. Vocês empreendem para pessoas, né? Produtos e serviços são a ponte, né? No final é sempre um ser humano que está ali. Então, para vocês verem o nível de importância que nós temos nas relações e o quanto que a gente precisa, né, saber se relacionar, saber se comunicar. E aí entra o autocontrole também. Como que a gente se regula emocionalmente? Principalmente se tratando ali da gestão de pessoas, né, pessoal? Como que a gente lida com o funcionário? Se às vezes a gente é um estressado, né, trata mal as pessoas, age no impulso, funcionário faz uma coisa errada, você, pum, explode, né, trata mal a pessoa. Não é assim, né, que a gente se relaciona, a gente tem que buscar relações construtivas, né, se comunicar de uma forma que não seja violenta, porque ninguém aprende, né, na base do grito, na base ali da estupidez, né, do tom de voz alto. Uma frase que eu uso muito nas minhas aulas, né, sobre esse processo de comunicação. Se você gritar com uma pessoa, se você for grossa com ela, ela não vai ouvir o que você está falando, ela vai ouvir o seu tom de voz. Ela não vai aprender nada, né? Ela vai só ouvir os gritos, né? O teu tom de voz e vai ficar coada, não vai aprender, vai ficar com medo. E aí a produtividade, gente, cai lá embaixo. A gente não consegue, né? Esse trabalho em equipe, essa coesão da nossa empresa. Então, esse processo de autocontrole, né, que a Valéria vai trazer, principalmente da autorregulação emocional, é fundamental para tudo, né? Seja para você se relacionar com funcionário, negociar com fornecedor, com cliente, né? Cliente, pessoal, Jesus, tem uns. E realmente, pessoal, parece que veio só para atazanar a vida da gente, né? Tem coitado do pessoal que trabalha no saque das empresas, né? Porque tem umas pessoas que vão ali definitivamente, às vezes, só realmente para atazanar, né? Tem coisinha lá, implica com pouca coisa, né? Mas a gente não pode, né, tratar mal essas pessoas. A gente tem que ter a maturidade, o autocontrole, né, de fazer a gestão daquele conflito. Né? Como se não vai sair soltando os cachorros, né? Não, você tá errado, o que você tá louco aí reclamando, né? Do meu produto, do meu serviço. Então, em vários momentos da vida de vocês, vocês irão utilizar esse autocontrole, essa autorregulação, né? Seja para os teus relacionamentos, para se comunicar, seja para implementar um processo de mudança, mudar um hábito, né? Então, aqui, né, eu trouxe assim esse verdadeiro presente para vocês, né? Para mim também, que sempre é a participação, né, da psicóloga Valéria Zarishin, né, que ela entende, tem todo um poder de fala das questões psicológicas, de como que tudo funciona na cabeça da gente, né? Porque às vezes o nosso racional tá 100%, né? Mas o emocional, misericórdia, né? E a gente, né, afinal, o empreendimento são vocês. Então, se vocês não estiverem com o emocional bem, né, ter essa autorregulação, a coisa não vai para frente. Então, aproveitem, pessoal, esse momento, essa aula é muito interessante, é muito importante, eu sempre tiro muitas coisas boas, né? Então, usem assim, olhem com a mentalidade aberta mesmo. Como que eu posso utilizar isso para o meu negócio, mas também para a minha vida, né? Para tudo, para o curso inteiro, para todos os processos que vocês vão enfrentar aí na vida. Então, aproveitem, pessoal, tirem dúvidas, né? Conversem com a Valéria, o que vocês precisarem aí, ela vai responder, ela vai atender vocês. Então, seja bem-vinda, Valéria, mais uma vez. Muito obrigada por aceitar mais uma vez esse convite tão especial. Muito obrigada, Dora. Fico muito feliz novamente, né, pelo convite. Já tenho umas boas aulas, né, que eu venho participando nessa questão e eu sempre aprendo muito também.
Até enquanto psicóloga na clínica, eu vi o quanto eu não fazia um controle de gestão muito bom, né? Então, eu acabo aprendendo bastante participando das aulas. Me apresentando, né, novamente, então, oficialmente, sou a Valéria Zaritin, sou psicóloga. Atualmente eu trabalho aqui na União da Vitória, no Fórum da Vara da Família, faço parte também da gestão de lá, né, na questão da equipe organizacional de psicologia. Então, eu faço principalmente a questão da gestão de pessoas lá, né? Verificação de humor da equipe e tudo mais. Então, acabo tendo a experiência desse lado, né? Não tanto em controles assim mais de gastos, né? Entrada e saída de dinheiro, mas essa questão de gestão de pessoas, a gente sempre acaba tendo uma atenção maior, até pela demanda que a gente atende lá, né? Questões pesadas, assim, eventualmente algum funcionário ou outro acaba ficando mais fragilizado, e a gente também dá essa assessoria psicológica lá dentro, né? Então, eu sou formada, sou pós-graduanda, tanto em neurociência da educação, quanto em práticas clínicas da TCC. E, assim, pessoal, a TCC que eu falo é uma abordagem dentro da psicologia, e tá dando eco? Eu tô ouvindo um chiado, assim, Valéria. Pior que eu não sei o que poderia ser, assim. Geralmente não dá esse eco. Deixa eu botar nas caixinhas de som mais para lá. Melhorou, não melhorou? Para mim tá igual. Assim, eu ouço um chiado, pessoal, mas não tá comprometendo a fala. Para alguém tá comprometendo muito? Geralmente eu não tenho problemas assim, eu uso meu celular, né, de web. Então fica tranquilo, assim, mas eu não tenho, tipo, dois logins, né? Duas chamadas, assim. Dá pra ouvir, né? Sossegado, eu vou Pessoal, continuar. fora Michelle, alguém mais tá muito ruim de ouvir? Para mim, assim, tá tranquilo. Tem um leve chiado, mas não. A Ai, Jéssica falou que tá ruim. Dá para ouvir, mas fica fazendo barulho. Você consegue, Valéria, talvez deslogar a chamada e voltar, né? Talvez melhora, ou mudar do. Você está no computador? Mudar para o celular, o vou áudio, tentar pelo menos. direto. O áudio e a câmera tá pelo celular. Tá bom, então, peraí. Ele tá dando um retorno mesmo. Eu vou abrir pelo celular direto. Tá bom. Tá desligado. Dá pra me ouvir agora? Tá fazendo eco alguma coisa? Agora tá Agora bom. tá bom. Tá bom? Então, assim, eu vou continuar pelo celular, mas aí para apresentar eu vou entrar aqui. E aí eu apresento. Opa! Olha, eu não sei se eu vou conseguir apresentar, porque vai começar a dar eco pelo computador. Tem problema se eu fizer uma fala assim mais tranquila, Não, direcionada dessa maneira? Porque, querendo ou não, são 30 minutos, né? E se eu for apresentar, eu vou acabar falando. Valéria, Valéria, você desliga você só um desliga pouquinho. só um pouquinho. Isso, para mim poder falar que tá dando. Eu tô ouvindo a minha voz quando eu falo. Não se apresse para falar. Tipo, se não tente, às vezes, acelerar a tua fala para caber nos 30 minutos, que eu conversei com a professora Ju. Se você se estender um pouco mais, não tem problema. Que na aula passada, ela se estendeu na minha, então ela tá devendo umas horas para mim.
Então, pode falar de uma forma tranquila, não se prenda aos 30 minutos, tá bom? Tá bem, então, Dora, obrigada aí por avisar. Assim, essa questão, né, da apresentação, se tudo bem, assim, se eu fizer dessa maneira, ou qualquer coisa eu tento te enviar ou compartilhar com você. Se você Se quiser você me quiser enviar, me enviar. Tá. Eu vou ir tentando aqui, fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, porque é no Canva e eu, com essas tecnologias aí, eu sei compartilhar e PowerPoint agora. Canva, eu tenho uma certa dificuldade, tá bom? mas qualquer Mas coisa não qualquer tem coisa não tem problema. problema. Tá bom, então. Mas Pode assim, falar gente, assim. tá bom, então. Vou seguir falando, então, né? Como a Dora falou, essa questão de autocontrole é algo que a gente tem que ter, eu acho que em qualquer situação, né, da nossa vida. Explicando um pouquinho, então, em relação à abordagem que eu trabalho dentro da psicologia, a teoria cognitiva comportamental, ela é uma abordagem inteiramente baseada em práticas científicas. Então, as informações que eu vou estar repassando para vocês são informações que não vieram assim do nada, sem nenhuma fonte ali, vozes da minha cabeça, não, nada disso, né? É uma questão assim toda pautada em estudos científicos, tá? E eu gosto de falar isso realmente para dar uma segurança maior, até para que vocês, né, consigam perceber que de fato a psicologia é uma ciência, né? Algo que deve ser levado em consideração. Muita gente acaba meio que banalizando, né? Achando que, mas tudo bem, né? Outra hora eu começo minha terapia, ou achando que terapia é coisa de louco, esse tipo de coisa. E nada disso, né? Se a gente for levar em consideração a importância da nossa saúde mental, sempre que a gente tem algum sofrimento, a gente tem que buscar uma ajuda, né, profissional ali. E não é só porque eu sou psicóloga, né? Porque eu também faço terapia, então é uma questão assim, eventualmente que você pode resolver e pode ficar sem terapia, porém não prolongar um sofrimento, né, que muitas vezes se torna cada vez maior por conta de negligência, né? Então é algo que eu sempre acabo batendo na tecla. Então, assim, gente, para iniciar, eu sempre gosto de falar um pouquinho em relação à nossa estrutura cognitiva. Né? A nossa estrutura cognitiva, ela é baseada em todas as nossas experiências de vida. Então, desde que a gente nasce, a gente está incluído no nosso meio familiar, e a gente tem convivência com diversas pessoas, a gente vai aprendendo e vai tendo um repertório dos comportamentos que a gente tem. Então, por exemplo, se você cresce e nasce ali, cresce numa família que é muito comunicativa, fala muito alto e faz muita brincadeira, a tendência é que você se comporte dessa forma também, porque você naturaliza esse comportamento, né? Não é como se você estivesse fazendo de propósito, assim, é algo natural para você. Da mesma forma que algumas coisas assim voltadas a aspectos negativos. Né? Então, se é uma família muito violenta, por exemplo, geralmente a pessoa tende a naturalizar a violência, né? Achar normal, ser grosso, bater, né? Ser realmente assim, expressar comportamentos agressivos porque aquilo é normal, é natural. Então, quando a gente fala em autocontrole, a gente tem que também dar uma analisada no ambiente onde a gente cresceu, né? Muitas vezes as pessoas se culpam, né? Por que eu sou dessa forma? Por que eu sou tão explosivo? Por que eu não tenho paciência? E não percebe que foi criado dessa maneira, né? E mesmo que tenha sido criado dessa forma, não significa que a pessoa tenha que ser assim para o resto da vida, né? Esteja fadada ali a realmente ser uma pessoa dessa maneira para sempre. Nasceu assim, vai morrer assim. Não. Todo ser humano tem a capacidade de mudança, desde que faça isso por si, né? Muitas vezes, algumas pessoas até entrando em uma questão assim mais até não, vamos levar para o organizacional. Eu ia levar mais para uma parte pessoal, mas vamos levar para o empresarial. Por exemplo, a pessoa tem dentro dela de que ela precisa muito da aprovação do gestor dela. Então, ela vai trabalhar incansavelmente. Ela vai fazer o trabalho dela, vai fazer o trabalho dos outros, esperando esse reconhecimento. E nem sempre o gestor vai reconhecer daquela maneira, ou necessariamente vai fazer um elogio, algo que vai gratificar. E aí a pessoa vai se sentir muito mal, vai invalidar, vai achar que isso, nossa, não é suficiente, vai trabalhar mais, vai tentar mais, se negligenciando num sentido assim de não levar em consideração o cansaço, muitas vezes físico, mental, né? Então a pessoa vai fazer tudo
para ganhar aquela aprovação que necessariamente ela não precisa, né? É algo muito mais pessoal, mas ela foi ensinada dessa forma, né? Talvez ela, quando ela fazia alguma coisa e a família dela, né, olha, muito bem, parabéns, que bom que você fez isso é reforçado dentro dela. Então percebam que cada comportamento que a gente tem desde a nossa infância, à medida que a gente vai crescendo, se tornando adolescente, se tornando adulto, aquilo é validado a ponto de permanecer fixo. Mas não necessariamente isso vai ser bom. Então, dentro da nossa estrutura que a gente vai estabelecendo, a gente costuma dividir em 3 principais questões, assim, áreas possíveis de análise, que são os pensamentos automáticos e as nossas crenças. As crenças centrais, né, as crenças intermediárias, aliás, que é uma parte ali mais razoável do nosso comportamento, e as crenças centrais, que são aquelas ideias bem enraizadas. Só para vocês terem uma noção, assim, quando a gente fala de crença central, é aquilo que a gente leva para a nossa vida, nosso estilo de vida, o que a gente considera enquanto valores. Então, por exemplo, uma ideia, assim, um exemplo que eu gosto de trazer que mostra bem essa questão. Nenhuma criança, nenhum adolescente, ele vai nascer uma pessoa racista, por exemplo. Né? Mas ela precisa estar num ambiente onde ela seja condicionada a isso. Né? A gente tem que levar em consideração que isso é totalmente disfuncional. Né? O preconceito racial é algo que, infelizmente, está presente atualmente, né? No Brasil sempre foi, mas percebam que nenhuma criança nasce já com essa maldade dentro dela. Ela vai percebendo a influência familiar e vai considerando isso uma crença. Né? E aí passa a determinar relações, não, só vou me relacionar com pessoas brancas, ou ver uma pessoa preta na rua, começa a ficar com medo, achando que já vai ser assaltada. Né? Isso são preconceitos criados desde a infância, né, que vão sendo enraizados e formando crenças que vão determinar o comportamento. Porém, né, a partir da análise dessas crenças, a gente consegue sim ter uma alteração de comportamento. Em relação, né, aos pensamentos automáticos, eles são a parte assim mais superficial da nossa estrutura cognitiva. E são aqueles pensamentos bem de autossabotagem, assim, geralmente, sabe? Quando a gente está mais ansioso, assim, por exemplo, para quem tá abrindo uma empresa agora, e aí vem aquele medo e a pessoa pensa, nem vou empreender. Oi. Posso falar só um minutinho? Obrigada. Autossabotagem. Tem uma aula que fala só de autossabotagem voltada para gestão de controles que eu deixei para vocês assistir. Quem assistiu as aulas gravadas vai... Puxe os exemplos, né, que a Valéria está falando aqui. Já relacione. Mas aqui, né, naquela aula, Valéria, a gente trata do assunto de que a pessoa, ela nunca pensou em implementar a gestão de controles, né? Não é algo tão comum ainda para os empreendedores, principalmente pequenos empreendedores. E daí a pessoa pensa, vai dar muito trabalho, vai tomar muito tempo. Ao invés de eu estar sentada ali na frente do computador, eu posso estar ganhando dinheiro, fazendo outra coisa. Né? E começa a vir aqueles pensamentos sabotadores para a pessoa, né, se auto-sabota ali, não faz os controles, acaba desistindo. Né? Vê que às vezes é um processo um pouco dificinho de colocar em prática do começo, daí pensar, não é para mim mesmo e abandona tudo. Então, assim, pessoal, né? Por que eu trouxe a participação da Valéria também? É para vocês já pegarem, né? Aprenderem a pegar no laço esses pensamentos. De vocês entenderem, pessoal, que vocês, dentro de vocês têm um inimigo contra ao que é fazer o certo. E como que, né, eu posso dar certeza para vocês que tem realmente um inimigo ali dentro da gente? É só vocês pensarem, fazer as coisas certas, as coisas que fazem bem, se alimentar bem, fazer exercício. Isso, né, vocês conseguem perceber de uma forma bem comum, que a gente parece que tem uma resistência em fazer o que é bom para a gente, em fazer o que é o certo. Né? Não é só o que eu estou falando aqui relacionado, né, ao empreendedorismo, aqui à gestão. Né? A gente tem esse predador aqui de fazer o certo, né? Algo que puxa a gente para a zona de conforto, né? Então, assim, eu trouxe para vocês entenderem que vocês precisam, né, ter aquela consciência de entender o que é realmente um pensamento verdadeiro, né? Um pensamento que é para o bem, para vocês fazerem uma mudança positiva, e o que é sabotagem,
né? Que vem o pensamento e se você não aprende a identificar isso, né, Valéria? Você acha que aquilo é verdade? Vem um pensamento absurdo, nada a ver, né? Tipo, vem um pensamento assim que é realmente para te sabotar e você toma aquilo como verdade. Você acha que aquilo não, realmente não. Gestão de controles não é para mim, controle não é para mim, eu não vou fazer. E bate o pé, parece. Eu relaciono muito isso que é uma criança birrenta, né? Criança como que é? Não quer ir para a escola, não quer escovar o dente, né? Não quer fazer as coisas que teoricamente fazem bem. Então, tenham noção que vocês terão, né, que ter esse autocontrole de entender, tem uma criança birrenta aí dentro de vocês que vai puxar vocês para não fazerem o certo, né? Mas e aí, como que a gente identifica isso, né? Como que a gente pega, tem entendimento que a Valéria falou do nosso processo cognitivo. A partir do momento que a gente entende como que funciona esse mecanismo, as nossas crenças intermediárias, né, nossas crenças centrais, a partir do momento que você identifica, é muito mais fácil de se trabalhar, né? Por isso que eu sempre digo, pessoal, para você se libertar de uma prisão, primeiro você precisa se ver preso, né? Primeiro você precisa identificar que aquilo de fato não está te fazendo bem, que aquele não é um pensamento certo. E de vocês terem o autocontrole de falar com essa criança birrenta aí dentro de você, escuta aqui, quem manda aqui é o adulto, né? É o empreendedor sério que quer fazer o negócio dar certo, né? Que quer fazer a coisa certa, que quer implementar um sistema de controles que vai fazer bem para o meu negócio, que vai me trazer segurança, que vai me trazer tranquilidade, né? Porque eu assisti 4 aulas da professora Dora e ela me falou N motivos do porquê que a gestão de controles e os controles fazem bem para mim. E que não é algo que veio para, sabe, me fazer mal para minha empresa. Não, então você pega e olha para você mesmo, se encara no espelho, se for necessário, vai falar, não, você vai fazer o certo. Você vai ter autocontrole, não vou escutar o que você está falando, essas vozes da autossabotagem, né? Pessoal, ser adulta é isso, né? Às vezes é brigar com a gente mesmo, brigar, né, com esse nosso lado mais infantil, que quer fugir das responsabilidades, que quer fugir do lado certo, né? E dizer, não, aqui, as rédeas da minha vida, quem comanda sou eu, né? Exatamente, Dora. E assim, por que a gente permanece na zona de conforto? Em determinados momentos da nossa vida, a gente teve que se adaptar a uma realidade, né? Então, se um dia foi muito difícil empreender e toda a minha família não acredita que vai dar certo, é claro que vocês vão criar uns pressupostos ali, as crianças, de que de fato talvez você não tenha todo o aparato para isso. Não, mas é melhor eu não me arriscar, né? A gente fica bem nessa questão da autossabotagem, criando situações que possam dar errado, mas aí a gente volta a questão para a realidade. Dentro da TCC, a gente tem uma técnica que se chama análise de evidências, que é justamente colocar esse pensamento automático à prova, assim. Não, ele é real ou ele não é real? Porque assim, gente, quando um pensamento automático ele vem na nossa cabeça, ele vai desencadear qualquer emoção, qualquer sentimento. Então, por exemplo, estou com vontade de empreender, mas eu tenho medo de fazer isso. O pensamento que eu vou ter vai ser que não vai dar certo, que não vai valer a pena, que eu vou gastar dinheiro, que eu vou me frustrar. Isso vai gerar uma insegurança muito grande, um sentimento que não é bom, que não é confortável. Então, a nossa estrutura cognitiva, ela tende a permanecer na zona de conforto. Não, eu não vou, então não vou mais pensar nisso, vou desistir dessa ideia. Para eu permanecer sem precisar sofrer nesse sentido, sabe? Porém, veja, a gente perde muita coisa na zona de conforto. Né? A gente perde oportunidade, a gente perde oportunidade de crescimento pessoal, simplesmente pelo fato de não contestar alguns pensamentos. E, gente, não é fácil, porque muitas vezes é aquilo, você vai criar justificativas, né, que não são reais. Então, quando a gente faz análise de evidências, a gente foca no que é concreto, no que a gente está vivenciando. Então, se, por exemplo, alguém aqui está com dificuldade de fazer gestão, é como a Dora falou, olha, não, eu vi as aulas de gestão, eu participei do curso do Empreende Mais, eu estou me esforçando. Vocês começam a colocar evidências reais para bater de frente com os pensamentos que não são verdadeiros. E aí a gente consegue ter uma dimensão muito maior da nossa realidade e começa a administrar melhor as nossas emoções, os nossos sentimentos.
E eu acho esse exemplo que a Dora dá no começo da aula sobre o exercício, assim, excelente, porque é isso, gente. Não tem como a gente já imaginar nossa empresa lá, nossa, com outros países envolvidos e tudo mais, né? Porque é o maior crescimento assim, internacional. Não, a gente tem que pensar a curto prazo mesmo, estabelecer metas que a gente consiga ver o resultado, porque isso é muito motivacional para a gente, perceber que a gente conseguiu. Então, por exemplo, se vocês têm, né, a meta de abrir uma empresa ou já têm uma empresa e vocês já estão fazendo curso, isso é ótimo, isso significa que vocês já estão dando os primeiros passos para serem empreendedores de sucesso. Isso é o que a gente tem que ter na mente, assim, sabe? Não focar no resultado final que possa estar muito distante. É desanimador a gente perceber que, nossa, mas eu faço tanta coisa e ainda tô tão longe. Muitas vezes a gente acaba negligenciando todo o nosso esforço, todo o nosso trabalho, né? Então, assim, a maioria das pessoas hoje em dia que vão empreender, às vezes acabam tendo um emprego de carteira assinada e ainda buscam empreender de uma forma, assim, autônoma, porque é muito difícil realmente, hoje em dia, dentro da realidade econômica que a gente está vivendo no Brasil, você, pronto, sair, né? A não ser que você tenha realmente privilégios, assim, de ter uma família que vai te ajudar, ou já ser, né, de uma família de empreendedores, assim. Agora, quando você vem do nada e você já imagina o resultado final, você acaba negligenciando todo o caminho que você chegou. Geralmente, pessoas que são bem 8 ou 80. Ou eu tô bem ou eu tô uma porcaria, não tô valendo para nada hoje, né? Ou vai dar tudo certo. Oi. E tem também um processo aqui que acontece muito, né? A gente parametrizar o que é, assim, um sucesso, se comparando com o outro, né? Eu só sou empreendedor de sucesso, né? Se ter uma repercussão internacional, né? Se tiver, tipo, algo muito grande, gigantesco. E aí, porque outra pessoa tem isso, outra pessoa chegou nesse patamar, se eu não chegar, não anula tudo, né? Então, uma coisa também, né, que eu gosto de falar para vocês, pessoal, é que a única comparação que vocês têm que fazer é com o seu eu de ontem, né? Hoje você tá 0,01% melhor que ontem, você alcançou sucesso, entende? Não é se comparando com o processo de outra pessoa, que nem a Vale falou, né? Às vezes a pessoa teve toda uma estrutura por trás, né? Todo um amparo, às vezes da família, né? Condições diferentes da sua. Nós somos pessoas diferentes, né? Que têm caminhadas e vivências diferentes. Então, também, né? Não se comparem, né? Se comparar com outras pessoas, outros empreendedores, é uma autossabotagem, né? O empreendimento de vocês é o processo de vocês, né? De você enquanto indivíduo. Como eu aprendi em relação a ontem, eu tô sendo um ser humano melhor, tô conseguindo mudar, fazer um processo diferente. Então você tá sim tendo sucesso, né? Porque às vezes a gente custa também a pensar nesse processo só no que falta, né? Só no que falta. Cheguei até aqui, né? Que nem você falou, mas ainda falta, ainda não cheguei lá. Ou ainda é lá na frente, né? Claro, você vai traçar metas, vai traçar planos e não tenha dúvida de que você vai conquistar o que você quer. Se você ter foco, determinação, mas olhem o processo, né? O cérebro da gente, isso a Valéria pode falar muito bem, ele adora uma recompensa, né? Ele adora olhar para trás e ver assim, eu evoluí, então se recompensar, né? Se parabenizar, encher a sua bola mesmo, sabe? Olhar no espelho e falar, cara, você é um empreendedor foda pra caralho, desculpa a palavra, né? Mas olhar para trás, olha como você estava ali no início. Gente, olhem para você lá no início, sabe? Eu faço terapia também, né? Então, às vezes minha psicóloga dá essa chacoalhada mesmo. Eu tô olhando assim, lá na frente, mas eu ainda não sou isso, não sei o quê, né? Daí a minha psicóloga fala, Dora, pelo amor de Deus, olha a pessoa lá que você era 5 anos atrás, né? Olha as coisas que você fazia, as coisas que você lutava, as dificuldades que você tinha. Hoje isso nem passa mais pela tua cabeça, mas parece que você esqueceu o que você passou, né? Por tudo isso. Só porque você não é isso, então invalidou o teu processo, né? Invalidou as tuas conquistas? Não, né, pessoal?
Então, vamos focar, assim, claro, foco nos objetivos, sejam ambiciosos, né? Busquem sempre mais, busquem sair da zona de conforto, né? Ver esse novo, mas também não fiquem se cobrando tanto ao ponto de se comparar com outras pessoas e de anular o que você teve de processo, a tua evolução, né? A tua comparação é com você ontem. Lembre-se sempre disso, isso para tudo na vida. Né? É com você ontem, não com fulano de tal. Exatamente, Dora. Eu acho que assim, eu acho não, né? Criou-se uma ideia de que é muito egoísta a gente se valorizar, né? Olhar, se considerar em primeiro lugar, sempre considerar as tuas necessidades em primeiro lugar. E criou-se uma ideia de que isso é um egoísmo, assim, sabe? Não, primeiro eu tenho que ajudar o outro, primeiro eu tenho que fazer pelo outro. E isso faz com que a gente, né, tenda a se comparar mesmo. E assim, gente, como a Dora falou, né, o nosso cérebro realmente ele adora uma recompensa, né? O nosso sistema dopaminérgico, que é a área do cérebro que cuida dessa questão, assim, de recompensa e tudo mais, ela é a mesma área ligada a sentimentos de prazer, a sentimentos até relacionados a um vício, né? Por que a pessoa, assim, é tão difícil da pessoa realmente sair de um vício? É porque o cérebro dela gosta daquilo, ele pede por aquilo. Né? Então, algumas pessoas acabam voltando a sua atenção sempre para uma recompensa que venha do outro. Então, quando a pessoa vai empreender sozinha, é muito difícil dela olhar para o trabalho que ela está fazendo, que depende dela, né? Isso é muito difícil de acontecer e é algo que, se não for dica. É que também, às vezes, não tem ninguém para te dar o parabéns, né? Te dar o reconhecimento. Gente, vocês, quem tá aqui, quem quer empreender, quem é empreendedor, vocês são foda pra caralho. Simplesmente pelo fato, né, de vocês escolherem ser chefe de vocês mesmos. Trabalhar para outras pessoas é mais fácil, né? Tem alguém para te dizer o que fazer, né? É aquela estabilidade. Tem alguém para te motivar, para puxar a rédea, para te obrigar a fazer as coisas, para ter um reconhecimento. Mas aí, quando você é chefe de si mesmo, né? Outra história, às vezes não tem ninguém ali para te dar um parabéns, né? Para olhar o teu processo e falar, uou, tá legal, né? Então, você pense, gente, é realmente empreender, assim, eu tiro o chapéu para empreendedor, porque não é um processo fácil, né? Vocês com vocês, né? Então, vocês têm que ser os seus próprios incentivadores, né? Atuar, dar recompensas, né? Poxa, conseguir fazer um processo que eu não estava conseguindo, implementar um controle que eu não estava conseguindo. Conseguir, vamos, sei lá, me presentear com alguma coisa, né? Seja uma barra de chocolate que eu gosto, ou sair para algum lugar. É uma dica, assim, parece boba, né, Valéria? A gente falar assim, mas psicologicamente é comprovado, né? Cientificamente, o cérebro da gente adora essas coisas. E fortalece, né? Fortalece esse sentido da gente buscar mais. Exatamente. Quando a gente não faz, a gente entra na zona de conforto de tipo, mas para que eu vou fazer isso? Que bobeira, né? Ao invés de eu me dar algo como recompensa, eu vou ali, vou pagar uma conta e tal, sabe? Sempre como se tivesse uma função para minha recompensa e não simplesmente por um prazer pessoal. E aí a gente entra numa questão que é ser gestor de outras pessoas. Cada um é diferente, cada ser humano é diferente. Cada ser humano tem sentimentos bons e ruins dentro de si e tem que fazer a manutenção desses sentimentos, mesmo sendo difícil. Né? Então a gente entra numa questão de como eu vou me comunicar com as pessoas que convivem comigo. Tem muita gente que não sabe se comunicar, que espera o outro adivinhar o que está sentindo, né, que espera que o outro adivinhe como fazer determinada função, sem explicar, sem dar o devido treinamento, cobra muitas vezes. Isso é algo extremamente frustrante para quem vai trabalhar ali, né? Tipo, poxa, você nem me explicou direito e você já está brigando comigo, né? E às vezes você está estressado realmente, seu dia não foi bom e ainda um funcionário fez uma coisa errada, né? Como se comunicar de uma forma assim eficiente? Gente, é muito importante lembrar dessa questão da diferença, né? Porque assim, você vai aprender de uma maneira, você vai se comunicar de uma maneira e o outro vai entender de outra forma, né? Então, o tom da voz, como a Dora falou, é extremamente importante. Ter clareza na comunicação,
né? E isso, gente, tanto para a questão de trabalho quanto para a questão pessoal, né? Muita gente, às vezes, fica triste por alguma situação e não consegue dizer o que está fazendo, como se isso fosse magoar outra pessoa. E aí a gente faz um link bem com essa questão de se colocar em segundo lugar, né? Por que você não vai comunicar abertamente para aquela pessoa o que você está sentindo? Né? Tipo, qual o motivo disso? Ah, porque eu não quero que o outro fique bravo. Mas você já tá ficando bravo assim com você mesmo ou com o outro, sem o outro saber, sem o outro imaginar o que está acontecendo. Muitas vezes a gente vai se negligenciando a ponto disso estourar, assim, num ataque de raiva que a gente às vezes possa ter. A gente tem, né? Mesmo as psicólogas, eventualmente, né? É um sentido de que ninguém é perfeito, gente, mas a comunicação, ela é essencial para qualquer área da nossa vida. Então, se um funcionário faz determinada função errada, você pode questioná-lo se ele sabia como fazer, né? Se realmente ele precisava de ajuda, qual o motivo dele não ter pedido ajuda para determinada função, mas sempre explorando, sabe, as possibilidades, assim, explorando por que aquela pessoa teve determinado comportamento. Veja, né? Se cada um cresce numa família diferente, a gente cresce com ideias e com crenças diferentes. Algumas podem ser semelhantes, mas a maioria não, todas têm características diferentes. Então, se uma família cresce sem a ideia de pedir ajuda, não, se você pedir ajuda, você vai estar falhando, você tem que se virar sozinho. Aí, essa pessoa vai trabalhar numa empresa, ela não sabe fazer direito e ela se sente muito mal em pedir ajuda. Naturalmente ela vai fazer errado, porque ela não pediu ajuda para isso. E aí chega alguém gritando com ela um monte de coisas assim. A pessoa muitas vezes não faz por mal, faz sem perceber. Né? E se você pune ela gritando horrores, né, com ela, punindo realmente o comportamento dela, dificilmente ela vai ter, né, a confiança de chegar e pedir ajuda. Ela vai pensar, nossa, eu vou ter que descobrir aqui o que eu vou ter que fazer para ela não gritar comigo de volta. Então, percebam, gente, que muitas vezes a gente chegar e perguntar quais motivos, né? Quais os motivos? Isso são técnicas até que a gente usa dentro da clínica. Eu já tô dando até umas dicas a mais ali, né? Mas, por exemplo, quando uma pessoa que eu vou atender em clínica me traz alguma questão, eu não falo, por que você fez isso? Porque parece que o porquê já é uma noção de julgamento. Por que você fez determinada coisa? Você já está julgando, né? Pressupondo que aquela pessoa já fez errado. Quando a gente questiona quais os motivos dela ter feito daquela forma, né? Ou o que levou ela a se comportar daquela maneira, a gente passa a ter um entendimento muito maior daquele comportamento. Né? E com isso a gente passa novamente a entrar na questão da análise das evidências. Gente, essa é uma técnica excelente, assim. E quando a gente fala de analisar as evidências, é realmente colocar no papel o nosso pensamento. Olhar aquele pensamento que a gente está tendo. Né? Porque, não, mas eu analiso o que eu vou fazer. Mas é só dentro da sua cabeça, né? Você não pede opinião, às vezes, para ninguém. E aí a gente entra também na questão da psicoterapia, que eu vou bater na tecla, assim, de quem tem condição. Eu entendo que não é algo acessível, muitas vezes, é caro, sim. Porém, pouca gente vê como um investimento de saúde, sabe? Como um tratamento de saúde. E eu gosto de usar muito uma analogia, assim, de que se você quebra a perna, não adianta você tomar um Dorflex. Não adianta nada, você tem que tratar, você tem que ir, engessar essa perna, fazer um tratamento adequado ali. Então, quando você está num sofrimento psicológico, muitas vezes não adianta você ir beber. Eu vou beber para esquecer. Não adianta. Vai fumar um cigarro, vai comer um chocolate, vai descontar na comida, vai descontar nos outros. Vai tomar, às vezes, medicamentos sem prescrição correta. Só vai lá no postinho, pega qualquer antidepressivo de um clínico geral e não vai tratar isso em terapia. Percebam, gente, que questões psicológicas a gente trata com psicólogo. A gente vai na terapia e fala, né, na psicoterapia sobre essas questões, trabalha em estratégias de enfrentamento para que isso possa ser solucionado. Se a gente for buscando fugas, aquilo não vai sumir, né? Então, assim, eventualmente, e dentro da área organizacional, empresarial, a gente está tendo um aumento muito grande da síndrome de burnout, que é uma síndrome que afeta diretamente o funcionamento corporal, sabe? Ele dá até em relação a ataque cardíaco, sabe? Tipo, disritmia cardíaca, questões, assim, neurais mesmo relacionadas ao aumento de estresse. O estresse
ele provoca uma substância, né, um hormônio liberado, que ele é extremamente maléfico para o nosso organismo. Né? Assim, num sentido de que muitas pessoas estão desenvolvendo Alzheimer bem mais cedo, porque os neurônios vão realmente se deteriorando por estresse, gente. E veja que é uma questão de você buscar tratamento psicológico e muitas vezes isso é negligenciado. Então, eu bato na tecla de quem realmente pode fazer uma terapia, de buscar esse auxílio, para que realmente, né, tenha... Quer falar, Dora? Mas quiser concluir sua fala, Valéria, só, tipo, você conclui e me avisa. Tá, mas é realmente assim, voltado para essa questão, sabe, gente? É claro que aqui a gente pode falar, olha, coloquem no papel os pensamentos automáticos que vocês vão ter, né? Mas se vocês só têm um ponto de vista, é muito difícil de vocês pensarem em outras formas, né? De como solucionar um problema que às vezes você não vê solução. Né? E aí eu posso até ir fechando, né, essa questão de que realmente buscar um tratamento psicológico para além de auxiliar nessa questão pessoal mesmo, ele vai interferir nos relacionamentos com a família, no trabalho, no teu planejamento, no teu controle de gestão, tanto pessoal quanto de pessoas. Né? Então, não pensem que a psicoterapia é uma coisa assim, em último caso. Eu só vou buscar terapia quando eu tiver um monte de crise de ansiedade, deprimida ali, brigando com todo mundo. Não, né? Voltem a atenção para vocês. Eu acho que considerem cada passo que vocês dão na vida de vocês. Realmente isso é muito importante. Analisem, né, os pensamentos que vocês têm com fatos reais, né, considerando cada esforço, cada coisa que vocês fazem diariamente. E quem tem condição, busque psicoterapia, porque é algo realmente, realmente importante que muita gente acaba negligenciando. Valéria, no sentido que a gente tá numa sociedade, assim, que o nosso maior capital, né, o que move a nossa sociedade, o que nos move como indivíduos, é a nossa psique, né, é o nosso cérebro, é quem a gente é. Né? Antes era muito valorizada a questão de mão de obra braçal, né, força física, envergadura física. E hoje, né, o que é valorizado na nossa sociedade é o nosso mental. Né? A maioria é pessoas que pensem, né, de forma criativa, inteligente, inovadora. Né? Isso para o empreendedorismo é fundamental. E que nem a Valéria falou, parece que a gente ainda dá muita atenção para o físico. Né? Se no sentido prioridade, né? Ai, só o que eu estou vendo ou sentindo de dor física que merece atenção. E parece que ainda a psique, né, a parte nossa mental, a gente não dá bola, né? Ainda é muito pouco disseminado isso, que nem você falou, às vezes espera, tá, né, com o olho ali piscando já, né, já mal ali, né, crise de ansiedade, tudo, já tá no estado deplorável para daí buscar ajuda, né? Ainda muita gente, né, tem esse preconceito, vê a psicologia como coisa de louco e não sei o quê, né? Não sei como, né, isso surgiu, mas é um pensamento tão errado. Mas eu digo assim para vocês, pessoal, no sentido de que a gente não precisa, né, buscar psicoterapia ali, ajuda psicológica ou técnicas, né, psicológicas quando tá tudo de mal a pior, né? E esse processo, né, essa técnica, essa ciência está aqui para ajudar a gente a explorar o nosso máximo potencial, né? Porque afinal a gente tem um problema pessoal lá, né? Um problema de comunicação, né? Não consigo regular minhas emoções, sou muito explosiva, né? Tenho muita raiva ali, vem alguém, né? Dou troco na mesma moeda, falou, levou, né? Tipo, algo assim. Não consegue fazer sua regulação emocional. Tá, mas você acha que isso vai prejudicar só você ali de forma isolada? Não, você está na sociedade, você está em contato com outros indivíduos, você tem uma empresa, você tem funcionários, você tem pessoas, clientes, fornecedores. Se você for para agir dessa forma, né, com as pessoas, você vai prejudicar todas as suas relações, né? Isso vai respingar no teu profissional, teu negócio não vai andar, né? Então é tudo tão interligado e a gente não, né, não olha. Tem esse costume ainda de achar, né, que é só quando tiver muito mal para procurar. Mas eu digo por experiência própria, né? Eu fiz, eu, como muitas outras pessoas, com certeza conheceu psicologia estando no estado deplorável, né? Eu fui uma das que procurou, né, que anos atrás que estava mal e tudo, mas hoje eu não tenho nenhum
problema, assim, psicológico grave, nenhuma crise de ansiedade, nada. Mas eu ainda faço psicoterapia pelo simples fato de buscar o meu desenvolvimento pessoal, de olhar partes de mim que eu olho, não, isso me prejudica profissionalmente, né? Me prejudica nas minhas relações. E eu vou trabalhar, eu vou tentar entender, né? Tentar encontrar a raiz do problema, onde que tal e o que eu faço para melhorar. E nisso, pessoal, né, a gente consegue muito melhorar a nossa condição profissional, né? Tudo a gente como indivíduo num todo, né? Porque eu volto a falar, pessoal, o empreendimento são vocês, né? É vocês enquanto ser humano primeiro, né? Tudo vai girar em torno disso. Então não adianta pensar assim, só foca no profissional, ter as melhores técnicas, os melhores sistemas, né? Mas não trabalha o teu mindset, né? Que a gente diz, a tua mentalidade, a forma que você vê o mundo, que você vê as relações. A Prof. Júlia, né, que falou ali no chat em relação à qualidade de vida, e é isso, é realmente um apanhado de coisas, né? Você tem que fazer exercício físico, você tem que cuidar da sua alimentação, você tem que ter o tempo do lazer, você tem que trabalhar, e você tem que dar atenção para a tua saúde mental, né? O corpo fala, quando a mente cala, o corpo fala, né? A gente passa a ter um monte de coisa, assim, que a gente não sabe o que é, e quando vai ver em relação à saúde mental. Então, gente, assim, para deixar, né, como um fechamento, assim, é uma pena que não deu certo esses slides, mas vou investir numa webcam o mais rápido possível. Não estava dando esse problema nas outras aulas, porém, né, a gente sempre fica atento, né, para realmente melhorar a qualidade da aula que a gente está tendo aqui. Mas eu posso eventualmente voltar com um material assim mais voltado para apresentação, né, e não de conversação assim. Mas gostaria de agradecer novamente, adoro ter feito o convite. Eu me sinto muito honrada assim, em poder participar, em poder levar, né, a psicologia até vocês. Então, caso vocês precisem de qualquer coisa, a Dora pode passar o meu contato ali, ficou bem aberto, sim. E qualquer coisa me procurem, eu faço atendimento online, né? Vou fazer uma merchan agora, tá? Se alguém quiser fazer terapia comigo, fique à vontade. E muito obrigada. E lembre-se, gente, cuidem-se, tá? Vocês são as pessoas mais importantes da vida de vocês. Né? Eu vejo, assim, que muito pai e muita mãe coloca sempre os filhos em prioridade, isso é muito lindo. Mas se você for um pai, for uma mãe com vários problemas mentais, isso vai te atrapalhar também. Não só numa questão pessoal, mas empresarial também. Então, se levem enquanto prioridade, cuidem-se e se valorizem cada passinho que vocês derem. Muito obrigada, Valéria. Né? Pegando o gancho, tem aquela analogia da máscara de oxigênio no avião, né? Da gente se priorizar. Se tá com filho, tá com qualquer outra pessoa, né? Tem aquela mensagem, em caso de pane, algum problema, primeiro coloca a máscara em você para depois colocar no outro. Né? O que isso significa? Se você não está na sua melhor versão, né? Se você não está bem psicologicamente, fisicamente, profissionalmente, você não vai ser bom para o outro também. Né? O que adianta você priorizar outra pessoa se você está entregando para ela uma versão, desculpe a palavra, capenga de você mesmo, né? Uma versão que não é a tua melhor versão. Então, levem essa mensagem, né? Não se comparem com outras pessoas, comparem-se com o seu eu de ontem, né? Eu estou me esforçando, né, para ser uma pessoa melhor, um empreendedor melhor. Estou melhor que ontem, então é isso, você tem sucesso, né? Você está tendo sucesso na sua caminhada. E o comentário da Júlia ali é uma técnica muito boa, né, pessoal? Eu digo, ao longo das aulas, eu vou até, né, sugerir para vocês um livro que é muito bom, que é Comunicação Não Violenta, porque a questão da comunicação é realmente algo que pega nas relações. A gente tem uma questão cultural ligada à comunicação violenta. A gente ainda se comunica de uma forma muito violenta, né? A gente, qualquer coisa que alguém fale para a gente já se arrepia, né? Já fica, ai meu Deus, o que você está falando, né? E a gente tem aquele mecanismo de querer revidar, né? De uma forma violenta, tudo. Isso é muito destrutivo, né? Nas nossas relações. E principalmente vocês como empreendedores, né? Vai lidar com o cliente, vai lidar com o fornecedor, vai lidar com o funcionário. Então, a gente tem que estar buscando, né? Essa autorregulação
por mais que, eu digo assim, geral, né, não que todo mundo tenha esse problema, mas geralmente, né, muitas pessoas ainda têm esse problema, né, de questão familiar, né, de pais que não conseguiam fazer a sua própria autorregulação, consequentemente não conseguem ensinar os filhos a se autorregular, né, aí a gente cresce, né, daí fica se batendo, né? Eu tenho o meu caso, né, não falando mal do pai e da mãe, né, cada um, nossos pais, eles foram o melhor que eles poderiam ser, né, com as condições que eles tinham, mas infelizmente a gente acaba pegando muitos desses mecanismos, né? Se a gente tem pais ali que não conseguem fazer autorregulação, né? Tipo, é o meu caso, eu hoje, né, percebo agora adulta, tenho que ficar se batendo, né? Correndo atrás de terapia e tudo, para não prejudicar a questão de relacionamento e tudo. Mas aí que a Ju falou, né? A questão tá carregada, você tem aquela raiva ali, não é o momento de você tomar nenhuma decisão e de conversar com ninguém. Qualquer coisa, ouve o que a pessoa tem para falar, nem que você esteja ali, né, explodindo por dentro, mas, né, busca dar aquela segurada e pegue um tempo, né, se é preciso, vai correr, vai, sei lá, fazer um boxe, uma luta, né, socar alguma coisa, descontar aquela energia, né, porque é aquela energia, assim, quando a gente se arrepia de raiva, alguma coisa, é aquela energia que fica acumulada, então a gente precisa liberar, né, então, desconta em alguma outra coisa, né? Não desconta no funcionário, não desconta nas pessoas, né? Vamos buscar fazer isso para o bem das nossas relações, para o nosso bem enquanto empreendedores. E daí, depois que você já descontou tudo que tinha para descontar em alguma atividade aí, que você toma a decisão, né? Com a cabeça fria, aí que você vai conversar com as pessoas. Senão, né, a chance de a gente dar tiro no pé, piorar a situação. Às vezes o problema é isso aqui. E a gente, sabe, a conversa explosiva é você jogar gasolina, né? Numa chaminha que tá assim, você joga gasolina, puf, vira um problemão, né? Mas, Valéria, né, muito obrigada mais uma vez pela sua participação, por contribuir com tanto conhecimento bom, né? Nem eu digo, não para a gente aplicar somente para essa disciplina, somente para a aula de controle de gestão, mas para a vida da gente. Né? Da gente, às vezes, está pensando, né? Está focando aqui, mas a gente esquece que por trás tem o meu eu empreendedor. E como eu estou cuidando dele, né? Como eu estou tendo esse autocontrole, essa autogestão. Né? Primeiro, né, é vocês, a autogestão, o autocontrole, depois vem o negócio. Né? Senão a gente foca ali no negócio, né? A mesma coisa, quer priorizar outra pessoa, mas você tá capenga, né? Você não vai entregar a tua melhor versão. É a mesma coisa, se você não tá na tua melhor versão, você não vai entregar o melhor para o teu negócio, né? Você não adianta estar tudo confuso ali psicologicamente com algum problema e vai querer fazer uma boa gestão no negócio, né? Dificilmente isso vai dar certo, é uma conta que não fecha. Então fica assim essa mensagem, né, para vocês, pessoal. Pensem em vocês com carinho, né? Não se comparem com outras pessoas, busquem essa evolução, busque se comparar com quem você foi ontem, né? Busque sempre a sua melhor versão, se melhorar enquanto pessoa e, consequentemente, você vai melhorar muito o seu negócio. Né? Pense na autossabotagem que eu falei, da criança birrenta que a gente tem ali dentro, que vai puxar a gente para fazer as coisas erradas, para não fazer as coisas certas, né? Para ir pelo caminho mais fácil, para ficar na zona de conforto. Então, briguem com vocês mesmos, né? No sentido de dizer quem manda aqui sou eu, né? E não é você, essa voz ali na minha cabeça que tá falando um monte de coisa errada para mim não seguir o caminho certo. Deixa eu ver o que a Ju mandou ali. Não tome decisões quando estiver triste, não responda quando estiver com raiva, não prometa quando estiver feliz. Exatamente, pessoal. O caminho do meio é o melhor, né? O caminho que ele. Porque, gente, às vezes, que nem o do feliz é até engraçado de pensar, não prometa quando estiver feliz. Porque, às vezes, nessa euforia ali do momento, a gente acaba, né, querendo abraçar o mundo, querer prometer as coisas, né, e depois não consegue cumprir. Então, o melhor momento para você tomar qualquer decisão, para se comunicar, né, para falar com alguém, é aquele caminho do meio, né, o caminho do equilíbrio. Tudo na vida é questão de equilíbrio. Nenhum excesso faz bem, né? Nem que aparentemente seja algo positivo, né? Até água demais afoga. Então, pessoal, acho que era essa a mensagem dessa aula, né, Valéria? Se quiser falar mais alguma coisa. Só tenho a agradecer realmente aí a oportunidade, concordo, né, o que a Júlia falou também, né, a gente tem que
levar, assim, realmente as coisas numa tranquilidade um pouquinho maior. Às vezes é muito difícil, né? Porém, fica a mensagem. Se tá muito difícil, terapia, pessoal, terapia. Não esperem o transtorno ficar estabelecido. E assim, se vocês eventualmente não conseguirem fazer alguma coisa, tá tudo bem também, tá? Em outro momento vocês vão conseguir fazer de outra forma. Né? Claro que a gente sempre tem que pensar para frente, mas se não der certo, vamos pensar em outra possibilidade, vamos pensar em outra estratégia. E novamente, tá difícil de pensar sozinho? Terapia. Vão assim, sabe? Abram assim a mente de vocês para essa ajuda psicológica. Não é uma coisa de outro mundo. Hoje em dia, muita gente faz terapia, então fica aí a mensagem, né? Se tá difícil, se vocês não veem solução, busquem a opinião no sentido da outra pessoa, né? Porque a opinião, assim, né, do caso da psicóloga, na verdade, vai ser ajudar vocês mesmos a encontrarem outras soluções, né? A psicóloga não vai ditar regra, não vai julgar, não vai dizer o que é certo e o que é errado, mas ela vai levar vocês a terem outra percepção em relação a um problema que muitas vezes vocês não estão vendo solução. Muito obrigada, né? Já passamos o tempo também da aula da Prof. Júlia. Obrigada, Prof. Júlia, por ceder, né, o comecinho da aula. E, como eu falei, qualquer coisa fico à disposição. Pessoal, vamos abrir para perguntas, né, questionamentos. Quem quiser conversar aí com a psicóloga Valéria, aproveitar o momento, tirar alguma dúvida ou dar alguma palavra, algum feedback, né, para ela, então fiquem à vontade, a gente vai aguardar um momentinho. Aproveitem o momento, às vezes não é sempre que a gente tem a oportunidade, né, de conversar com uma psicóloga. E aí, pessoal, feedbacks da aula, né, o que vocês acharam? Viajaram na maionese? Ou deu para aproveitar? O que vocês acham? Vão conseguir levar isso para a vida, aplicar? E vale muito bem lembrar a questão, né, da culpa, claro, pessoal, né, às vezes a gente fala, não, é assim, mais ou menos o jeito certo de fazer as coisas, mas sempre lembrem que a gente não é perfeito, né, a gente está aqui nesse mundo para aprender, né, ninguém é melhor que ninguém, a gente tem as nossas dificuldades e tá tudo bem, né, que nem a Valéria falou, não vai ser da noite para o dia também que a gente vai conseguir fazer essa autorregulação, né, e ser um santo aqui na Terra, né. Não, a gente vai errar muito, ainda vai quebrar muita cara, mas o segredo da vida, né, gente, tá em querer ser melhor, né? E culpa também não leva em nada. Mas se você tá buscando se melhorar, errou hoje, não consegui, né, fazer um processo hoje, implementar o controle hoje, não alimentei, vai tentar amanhã de novo, né? Caiu, usa o chão de apoio para levantar, né? O chão no final é o que apoia a gente para levantar. Então é isso, a vida, gente, até a gente morrer, é uma sequência assim de se melhorar, né? E a gente vai morrer e não vai ser perfeito. Boa noite, gente, tudo bem? Só queria fazer um adendo aqui. Com certeza deu para aprender muito com a Valéria, né? Obrigada, Valéria, por estar aí com a gente. Mas tem um ponto que vocês devem ter aprendido com ela que vocês não pensaram: a fazer marketing. Meu Deus do céu, veja o jeito que ela chegou aqui. Ela trouxe uma situação, ela trouxe um problema, ela falou com pessoas que precisam de suporte, porque vivem na loucura, e depois mostrou o negócio dela. Vocês têm que aprender marketing com ela. Tá de parabéns, Valéria. Obrigada, prof, obrigada. Aí tem que fazer meu merchan, né, gente? Atendimento online aí, tá validado, CRP confirma a validade, então, ó. Mas de verdade, assim, gente, né? É claro que eu falo nisso, mas de verdade, assim, se alguém quiser, fique bem à vontade. E obrigada, prof. Júlia, por reparar no meu marketing. Vamos ler as mensagens aqui do chat. Eu me saboto muito de fazer o controle, não consigo preservar. É preservar no sentido de manter a longo prazo? Pois é, né? Esse sim, é um problema de muita gente, né? Um problema que muitos empreendedores vão, né, enfrentarem. Mas a dica é aquilo: respeite o seu limite, né? Às vezes, talvez você não consiga manter isso a longo prazo porque você está querendo correr os 5 quilômetros, né, sem ter uma preparação física antes, sendo sedentário. Às vezes você está colocando uma carga demais para o que você tem
de capacidade até psicológica no momento, né, para lidar com uma mudança, né? O cérebro da gente, pessoal, se estressa com mudança, né? Sempre aquele momento inicial de você mudar algo gera um estresse. Então a gente precisa de um tempo de adaptação e de um tempo que a gente vá colocando essas mudanças de forma gradual, né, respeitando os seus limites. Então testa, né, os controles, que nem eu digo para vocês, pessoal. A professora vai trazer 10 exemplos de controle. Não vão aplicar os 10 de uma vez só, né? Aplica um, testa, vê um mês ali, vê como você vai se sair, vai tentando até você conseguir, né? Coloca metas pequenas, aí você vai aumentando gradualmente, né? Espero que de alguma forma, Thalita, nessas aulas você consiga encontrar uma forma de equilíbrio, né? Que você consiga perseverar isso a longo prazo. Vale, pode falar. Queria fazer um comentário em relação ao comentário da Michelle ali no chat, né? Sobre ter alguém ali, que é importante ter alguém para poder chorar, para poder desabafar. E, gente, eu acho que o principal, assim, também em relação à terapia é que quando você vai falar com uma amiga, é uma coisa. Quando você vai falar com um parente, é uma coisa, né? Você está colocando aquilo para fora, mas não é uma análise técnica, né? Toda uma coisa, assim, voltada, né? Para atenção para você. Isso muitas vezes acaba sobrecarregando o emocional da outra pessoa também. Né? Então, saibam que quando você vai para terapia, eventualmente tem realmente alguém ali para chorar, né? Que tanto de gente, sério, gente, o tanto de gente que eu já vi chorando na minha frente, né? E a gente sabe o que fazer com aquilo, né? Sabe o que fazer com aquele sofrimento, com o que a pessoa está trazendo. Então, é muito importante a gente ter a rede de apoio das pessoas ali próximas, familiares e amigos, mas o vínculo terapêutico que você tem com uma psicóloga, com um psicólogo ali, é extremamente diferente, né? Porque além do fato de não ter um julgamento, você vai ter algo para fazer com aquele sofrimento mesmo, né? E não simplesmente colocar para fora ali sem saber como lidar, né? Eu acho que isso é muito legal, assim, da psicologia também, né? Ter um choro que vai resultar em alguma coisa, muitas vezes, né? Não só no sobrecarregamento, assim, das emoções. Obrigada, Valéria. Vamos ver aqui. Posso falar? Pode. Só a questão, né, do comentário ali da pandemia, gente. Realmente, a pandemia foi um baque, assim, para a saúde mental de muita gente, o que aumentou, assim, de casos de ansiedade, de depressão, até em relação a muito, muito luto, né, para quem perdeu também alguém na pandemia. Então, esse momento foi algo, assim, que ninguém estava esperando, né, todo mundo teve que enfrentar como pôde, e agora a gente está vendo os resultados, né, as consequências disso. Que bom, né? Nesse caso ali, Michelle, que você teve ainda, né, uma oportunidade. Realmente, gente, questão de exercício físico é serotonina no cérebro ali sendo na hora, né? Você se sente realmente melhor quando faz um exercício físico. Então, é claro que quem pode, né, quem tem essa oportunidade de fazer qualquer exercício, seja dançar, caminhar, lutar, né? Eu faço boxe, assim, é uma coisa que eu adoro, adoro, adoro fazer luta, assim, tanto para descarregar os estresses quanto essa questão, assim, da serotonina no cérebro, porque se já é difícil sem esse hormônio, olha, a gente é muito difícil mesmo, assim. Então, quem tem a oportunidade de fazer, praticar algum exercício físico, façam, né? Mas é claro que a questão psicológica a gente vai estar abordando em terapia e tudo mais, mas eu sempre gosto de frisar, assim, exercício físico realmente é uma coisa muito terapêutica. A Michelle, ela tem uma escola de natação ali em Irati, eu quero conhecer esse lugar. Mas só para completar, assim, falou da questão ali do boxe. Eu, quando fiz terapia, o meu terapeuta indicou que eu fizesse MMA e jiu-jitsu. E realmente foi muito útil mesmo. E hoje eu sinto falta, que eu não estou tendo tempo de fazer, mas mantendo atividade física, porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que está com uma rotina, a maioria das pessoas tem a rotina corrida, né? Mas assim, que nem a Dora eu trabalho também o dia inteiro e daí à noite da aula, eu sigo na mesma rotina. Eu saí de serviço às 6 horas, fui para academia, vim para casa e agora eu vou te dar aula para vocês e depois que eu vou jantar e tomar banho para dormir. Então, assim, se tivesse sem atividade física, não daria conta de fazer tudo isso. Claro, queria ter um momento ali, né, ainda para encaixar uma terapia, ainda vou conseguir isso, mas
já dá uma baita de uma ajuda. Vou sim, Michele. Quando eu for para Irati, eu vou conhecer aí o teu estabelecimento. Michele, e vamos combinar que eu também quero ir. Ju, talvez quando você estiver para cá, me avise e a gente vai junto. Né, pessoal? Mas para essa aula era isso. Né? Eu vou mandar algumas orientações para vocês ali no grupo. Vou enviar um questionário para vocês responderem, um questionário sobre autoconhecimento, assim, relacionado à questão dos controles, para vocês terem uma noção ali de como que vocês estão, né? O que falta, que passo que vocês estão dentro dessa disciplina. Então, só um adendo, assim, pessoal, desse questionário, vocês respondem e depois que vocês finalizam o questionário, vai ter lá um botão de ver respostas. Vejam, cliquem nesse botão, porque dentro das questões vai ter algumas explicações teóricas sobre as questões. Porque no ato que vocês vão estar respondendo, tem ali para selecionar sim ou não, mas não tem explicação, né, sobre a resposta. Aí depois, para vocês olharem o questionário novamente, tem toda uma explicação ali que vai ajudar vocês também na parte teórica. Então, eu mando no grupo depois. E também a indicação dos vídeos, né? Tem os da semana passada que eu passei e alguns alunos não conseguiram ver. Então, vou passar novamente e também os para essa semana. Beleza? Aí nos encontramos na quinta-feira, pessoal. Muito obrigada por me acompanharem até aqui. Matheus, se quiser pausar, então, a gravação.